Oi, Josiel, seja bem-vindo a esse momento tão especial, a esse bate-papo que nós vamos ter sobre convenção, sobre transformação em Cristo Jesus. E seja bem-vindo, é uma honra ter você aqui comigo. Oh, glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Amém, amém. Esse momento é muito especial. A primeira vez que eu estou dando uma entrevista nesse podcast. Não sei nem falar ainda esse nome, mas a gente aprende. Com certeza. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Que bom. Eu e Josiele, duas pessoas que eram da bagaceira, do mundo mesmo. E agora estamos aqui falando do amor de Deus, da transformação, do que Deus fez na nossa vida, Com certeza. né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor De que Jesus. ele tem poder de transformar. Assim como ele transformou a minha vida, assim como ele transformou a sua vida. E nós estamos vivendo verdadeiramente uma nova história em Cristo Jesus. Outras pessoas também serão alcançadas por esse amor, né, o amor de Deus. E eu quero aqui começar um bate-papo com você, que eu quero saber como era a sua vida antes de conhecer a Cristo. Então, minha vida, eu sempre trabalhei muito, graças a Deus, isso eu sempre trabalhei muito mesmo. Sim. Mas minha vida era bagaceira. Trabalho e cachaçada, trabalho e cachaçada, trabalho e cachaçada. Muito pouco tempo para a família. Sim. Então, a vida mesmo toda desregrada, desregrada. Mundana, viver no Isso, pecado, sem temor sem de Deus temor. e de levar uma vida mesmo. Às vezes eu até ia para a igreja, mas só aquele desencargo de consciência. Eita, Sim, quanto tempo que eu não vou na igreja, tenho que ir lá. E assim a gente ia no domingo, mas se não bebia antes, bebia depois. sim. Desse jeito a nossa vida. Até conhecer a Cristo. Até vir a transformação. E me fala, como foi assim? Qual foi o momento decisivo que você percebeu que você precisava de Deus? Onde houve aquela virada de chave, onde você disse: eu preciso de Deus. Porque nós sabemos que quando nós estamos no mundo, nós buscamos algo para preencher um vazio na nossa vida. E sabemos que esse vazio só é preenchido com Deus, com a presença de Deus. E qual foi o momento na tua vida que houve esse momento decisivo, assim, de querer mudança, querer Deus na sua vida? Então, assim, a gente quando está no mundo, né, a gente sabe que Deus tem um propósito na nossa Sim, vida, mas assim, a gente está tão contaminado no mundo que a gente acaba, as pessoas vêm falar do amor de Cristo e tudo, mas a gente não quer saber. cego, 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 não vício. quer saber, até escuta, mas não entra no coração, né? Entra no ouvido e sai no outro, e assim vai. Até que Deus começa a fechar todas as suas possibilidades e para você depender exclusivamente dele. Totalmente. Na verdade, é no fundo do poço que a gente enxerga Deus. Porque até então, quando a gente está no mundo, a gente só quer saber daquela vida ali. Então, nesse tempo, nesse momento, como você falou, do fundo do poço, foi onde você chegou, que foi o momento decisivo para você poder entender que você precisava de Deus na sua vida. Aham. Isso, a palavra de Deus vem para você. E você não está nem aí, porque está tudo bem, entre aspas, está tudo bem Sim, na sua vida. Então você não quer saber de igreja, você não quer saber da palavra, você não quer saber de Deus. Você isso. sabe, você sente que existe um Um Deus, Deus. existe um mundo espiritual, você sabe que todo Uhum. ser humano sabe que existe, Sim. né? Mas só isso. O resto é você quer saber a sua vida ali no momento, É bebedeira, porque no muitas mundo. pessoas entendem que Deus existe. Ah, mas eu não preciso estar na igreja, eu não preciso porque eu sou uma pessoa boa, porque eu pensava assim antigamente. Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo quem precisa, eu tenho uma vida. Eu não preciso estar dentro da igreja. Mas não é dessa forma. Nós Sim, precisamos sim de um Deus, nós precisamos confessar a esse Deus e viver uma vida totalmente para esse Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que antes de nós aceitarmos a Jesus, nós somos criatura. Depois que a gente aceita Jesus, nós se tornamos filhos de Deus. filho de Então eu Deus. preciso aceitar esse Deus, eu preciso aceitar esse Jesus na minha vida. Porque quando eu aceito, aí vem aquela transformação. Nós somos transformados
em Cristo Jesus, acontece o quê? A conversão, não é verdade? É isso mesmo. Inclusive, todo final de ano, quando eu tinha comércio, eu montava uma cesta básica e saía distribuindo, né? Mostrando para Deus que eu era generoso, Generoso. né? Mas na verdade aquilo eu não queria mostrar para Deus, eu queria me aparecer, mostrar para pessoas que eu tenho, que eu posso, que eu consigo. Ou então até tirar um peso da consciência pelas, Também, né, pela sua vida também, mundana. às vezes eu ia numa igreja e lá eu doava um cimento, que via que estava em obra e tal, e doava um cimento, mas não era ali, era assim a mostrar, né? Sim, E pode dizer que está tudo bem com Deus e tal, mas na verdade Deus tinha um propósito na minha vida que vai muito além. muito além do que uma cesta básica, muito além do que ajudar no cimento para um, muito além, Muito. né? E a gente só consegue entender isso no fundo do poço, Lá no né? final, assim, onde não Hoje tem a mais gente, saída. hoje a gente, eu entendo que o fundo do poço não é tão ruim, porque se não fosse o fundo do poço eu não conhecia a Deus, devido ao meu grande orgulho que eu tinha, minha Sim, soberba, né? Então, tá no fundo do poço. Ali fecha todas as possibilidades. Quando Deus tem um propósito na tua vida, na minha a- vida, é assim, ele fecha todas as possibilidades. Ah, eu consigo fazer um empréstimo. Ele fecha as portas. as possibilidades humanas, né? Todas as possibilidades humanas que tu possa ter, ele fecha. Até aquele teu melhor amigo, tu chega lá com ele, tu pede tal coisa para ele diz um não na tua cara. E às vezes tu fica com raiva Mas é daquele Deus. não. Mas é Deus. É Deus. É Deus porque aconteceu isso comigo. Quando o meu comércio estava fechando, a última porta que eu fui foi num amigo meu. Ele tem um material de construção. E eu pedi uma mercadoria para ele vender para mim, pagando aos poucos para ele. E ele disse um não. Não, eu tô aperreado, não tenho, só tenho isso aqui, só tenho. E eu fiquei chateado com ele. Mas hoje eu entendo que foi Deus Que fazia que parte, né? fechou todas as possibilidades que eu tinha de me reerguer, porque a ideia era eu ter o meu comércio de volta. E Deus disse não. Deus disse não. Mas Fechou aí, todas as portas isso, para que o propósito dele, porque tudo fazia parte de um propósito dele, né? isso, Mas com os teus isso. olhos, como você estava fixado nas coisas terrenas, você As coisas não terrenas. compreendia o propósito de Deus. Aham. Mas a graça de Deus, né, no tempo determinado, alcançou a tua vida e você pôde Isso, enxergar isso. esse Eu propósito. fui, tanto é que eu fui para a igreja, eu fui para Cristo querendo a restituição do meu comércio. Essa era a Com ideia. segundas intenções. Isso, eu queria a restituição do meu comércio, Sim, né? E Deus disse não. Ele disse não. porque não era isso que E Deus. não era isso. E o que eu queria, a intenção era ter meu comércio. Mas aí, quando eu vim para Cristo, e tem todo um processo, né? Teve, eu vim para Cristo através do projeto Casa de Paz, que a nossa igreja Projeto tem hoje, que é uma abençoador. benção, que é uma benção. Esse Hoje eu projeto. faço questão de ser um dos instrumentos de Deus com esse projeto Casa de Paz, porque foi esse projeto que transformou a minha vida, A nossa transformou a minha família, né? casa, a nossa A família. nossa família, a tua família, todas Então, esse projeto Casa de Paz é é uma uma benção benção. e precisa continuar na nossa igreja, Sim, precisa continuar, porque nós fruto somos fruto do desse projeto Casa projeto, de Paz. com certeza. E assim, Deus começa a mandar os seus profetas. Deus tem um propósito na tua vida. Deus está te chamando e tal. Mas a gente está tão contaminado com o mundo que a gente não enxerga, não entende, e não, isso é besteira e tal e tal. Sim. Aí Deus começa a tirar as coisas de ti. Começa a tirar as coisas de ti. Porque ele começa a fazer do O jeito negócio dele. vai apertando. O cerco vai fechando. Sim. Né? E quando chega nesse segundo plano, ele envia um profeta. E nessa hora que vem o profeta, você já está com o coração mais quebrantado, porque você já está se esgotando, as suas forças já estão se esgotando, né? Porque você não escutou antes a voz do Senhor.
mas agora você já está Quebrantado. mais quebrantado. Quebrado. A palavra é quebrado, Quebrado. mais quebrado. Aí ele envia o seu profeta de novo, que é justamente o profeta através do projeto Casa de Paz, que foi o meu pastor, que me ganhou para Cristo, pastor abençoado, pastor Rones. Pastor Uma Rones, pastor bênção. abençoado. Então, a partir daí ele começou a me acompanhar, falar do amor de Deus, projeto Casa de Paz, uma semana e 2 semanas. E eu, com interesse no meu comércio, a ideia vai começar a melhorar. Você ainda não tinha entendido verdadeiramente E o propósito de Deus, né? Porque você ainda estava com intenção de que Deus ia restituir o seu comércio. Restituir. Só que Deus tem a sua forma de trabalhar, na verdade. O propósito dele que é maior do que o meu. Que a maior. Ideia dele, o que ele quer é maior. Sim, né? verdade. E eu posso querer fazer do meu jeito, mas não vai, porque o propósito é dele, o chamado é dele, é do jeito dele. Muito além daquilo que nós pensamos, nós imaginamos, o que Deus tem para a nossa vida. E quando a gente está com os olhos fechados, o espiritual, a gente não consegue verdadeiramente enxergar isso. Mas, como você falou, você teve um acompanhamento, a importância de ter na nossa caminhada, no tempo dessa conversão, dessa transformação, de ter pessoas próximas de nós para nos acompanhar, né? Para a gente ter um processo de transformação, de ter alguém perto da gente, né? Para animar, para dar palavra de ânimo. Muito importante nesse momento de transformação da nossa vida. Não é verdade? É um processo muito dolorido, né? Você está passando por um processo de desintoxicação do mundo, né? Você está conhecendo a palavra, aí tem um mundo espiritual, tem um inimigo querendo te parar, luta, né? querendo te parar, e você não entende ainda nada disso, e você se sente oprimido, se sente sem ação, sem o que fazer. Aí vem a importância do acompanhamento. E nós tivemos nós temos, né, esse acompanhamento até hoje, assim, temos os nossos líderes, né, que estão conosco, né? Nós que somos, temos os nossos apóstolos, nosso líder, apóstolo Moacir, apóstola Sônia, que tem nos acompanhado, né, nos acompanha, nos ajuda, porque esse processo de transformação é todos os dias, né? Não é porque eu aceitei Jesus que eu já, né? É um processo, né? Então, assim, nós temos hoje, verdadeiramente, líderes que nos acompanham e a gente entende essa importância, né? De ter o líder do nosso lado, que ora pela gente, que dá a palavra de ânimos, que nos corrige, porque é importante, né? Para nosso amadurecimento nesse processo. Então, mais uma perguntinha. Qual foi o maior desafio que você enfrentou nessa caminhada? Porque sabemos que não é fácil, né? Essa caminhada cristã não é fácil. Nós temos alguns desafios, porque, como você me falou, você era de beber todos os finais de semana, que eu te conheço, né? De beber todos os finais de semana, às vezes até durante a semana. Chegou um ponto que era de segunda a segunda, né? Sim, uma vida bem... no final, quando veio a crise mesmo, eu já estava bebendo todo dia. Todo dia, numa vida. Então, assim, foi um desafio, né? Para você. Foi um milagre de Deus na minha vida. A mão de Deus, né? Verdadeiramente. Através de um propósito que Ele tem na minha vida. Porque hoje, sem Deus, o que eu seria? Nada. Nós, sem Deus, nós não somos nada, na verdade. E a pergunta que você fez... O maior desafio... o maior desafio que você enfrentou na sua caminhada? O maior desafio eu vivia bebendo. Aí vinha na minha mente, parar de beber, ir para a igreja. Como que eu vou parar de beber? Ir para a igreja. Esse era um desafio muito grande. Parar de beber. O parar de beber, parar de fazer as coisas que eu fazia antes. As coisas né? mudando, né?
processo de desintoxicação do mundo. Uhum. Né? Então não é da noite para o dia que Sim. você... É Né? Mas um assim, processo. o poder da decisão era muito forte na nossa vida. Quando você decide, não, eu não quero mais isso, eu vou Sim. para Cristo. É o poder de decisão também. A decisão nossa, né, de Decisão. querer Eu mudar. me lembro que depois do projeto Casa de Paz, Sim. né, que foi 7 semanas, né, do acompanhamento, aí teve o encontro com Deus. O encontro com Deus. Como eu não podia ir junto com a Franciane, ela foi no primeiro encontro com Deus e eu fiquei. E ela para lá, tá, e eu aqui, na sexta. Aí no sábado eu caí numa bebedeira. Bebi, passei o sábado todinho bebendo. Quando foi de madrugada, eu tava num bar, sozinho, com a garrafa de cerveja e um copo bebendo lá. Aí de repente eu senti, tipo assim, aquelas escamas dos olhos se abrir assim, e você sentir, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Você se sentir assim, perdido, não sabendo o que que você tava fazendo ali. Então ali foi o momento. O virar Virar de chave foi chave. ali. Eu já tinha vindo sendo acompanhado já um mês e pouco, mas o virar de chave foi ali. A Franciane no No encontro encontro com com Deus Deus. e eu na bebedeira. Quando foi essas altas horas da madrugada, eu senti. Sentiu que Aí eu fui para os olhos casa. se abrindo. Eu fui para casa. E Quando ali, foi, quando foi no domingo à tarde que eu vim para a igreja, aí o coração Deus já estava. pronto. Aí eu fui para lá para frente. Aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Há 13 anos atrás. E até hoje estamos, graças a Deus, cumprindo o propósito que Ele tem na nossa vida, pedindo que Ele venha nos sustentar sempre, nos segurar sempre, cuidar sempre, que não é fácil, não é fácil. Sim. E, e é isso. A virada de chave foi naquele momento, aceitei a Jesus. Daquele momento, nunca mais eu botei um E copo de veio. cerveja na boca. É aí que eu te digo o poder de decisão, naquele momento ali. Eu aceitei a Jesus e decidi Não querer mais, não né? querer mais. Porque vem, as tentações vêm para nos, né, tirar do propósito de Deus. Mas o poder da decisão está sobre mim, né? De resistir ali à tentação. Resistir até o final. E foi o que aconteceu. E nessa caminhada, deu, assim, alguma vontade de desistir? De... Ah, vontade de desistir sempre tem. Sempre tem, na nossa caminhada sempre tem. Tem horas que o sapato aperta, que a gente fica meio trovo, que... E o que te fez Deus. permanecer, assim, firme? O que te fez permanecer? Assim, na verdade, no começo, quando vinha a tentação, que eu ainda estava no meio da O prova, processo? e às vezes eu passava a noite toda, amanhecia o dia orando lá no meu comércio, pedindo restituição, né? Uhum. Pedindo restituição, e até então, nada. Quanto mais orava, só piorava as coisas. Né? O meu testemunho é bem longo, não dá para contar tudo aqui, é bem longo. E quanto mais a gente orava, Mas as portas se mais fecharam. as portas se fechavam. E o que foi que te fez permanecer assim, que não fez com que você desistisse da sua caminhada cristã, desistisse do propósito que Deus tinha para a tua vida? Então, até então, eu já tinha aceitado a Jesus, já tinha parado de beber, Uhum. mas a tentação, Existe. novo convertido, a tentação ainda era grande. Sim. Né? Aí o acompanhamento foi muito importante, porque tinha vezes que eu estava tão atacado lá em casa, tão atacado, tão oprimido, Opressão, né? opressão tão grande, e de repente a Franciane ligava para o pastor Rones. Sim. O pastor Rones ia lá, chegava lá na hora. Aí, o que foi, José? Interessante que eu estava com a palavra na mão, mas não conseguia ler. E ficava andando no quintal de um lado para o outro, e eu com a palavra na mão não conseguia ler. Aí ele chegava lá, tranquilo, o que foi, José? Senta aí, deixa eu falar uma palavra para você aqui. Aí ele abria a Bíblia certinho e falava. E terminava de falar e eu começava a chorar.
começava a chorar. Aí ele orava comigo e tal, e de repente aquele peso da opressão sumia. Aí eu estava tranquilo. E até então, naquele momento, eu precisava de um caminhão de dinheiro, a minha solução mudando. Meu pensamento do que eu queria ali era um caminhão de dinheiro para resolver minha vida. E ele vinha com uma palavra. Eu achava que era, e de repente uma palavra. Te confortava. Muitas das vezes acontece com nós cristãos isso. Às vezes você acha que você está precisando de tal coisa, mas não é, é só uma palavra. É a opressão que está querendo te engolir, a opressão. Né? E quando vem uma palavra de Deus, vem uma oração, de repente some tudo. Parece que eu tinha quitado a minha dívida. Não, era só uma palavra de conforto, era a opressão que estava me matando. Então, o que fez você ali permanecer firme é a oração, sim, a palavra, o acompanhamento, né? Ter pessoas do seu lado. Isso te fez permanecer e se tornar um crente maduro, né? Na fé, na palavra de Deus, que te fez não desistir, não regredir, mas avançar. José, é uma caminhada, né? Você aceitou a Jesus. Mas se você aceitar Jesus e ficar na sua casa, não buscar relacionamento com a igreja, com a palavra de Deus, com a oração. No outro dia você já é um afastado. Sim. Ou então você é um crente não praticante. Porque aceitar Jesus, ser um cristão é uma caminhada. Todo dia você tem que aprender mais. Todo dia você tem que aprender. Todo dia você tem que ler a palavra. Todo dia você tem que ter uma intimidade com Deus. Sim. Tem que ter intimidade com Deus, com o Espírito Santo, que é através daí que você vai se fortalecendo, né? Sim. Então, é muito importante o discipulado. O discipulado, esse momento é muito importante, que a gente aprende muito. O que nós vivemos na nossa igreja, né? E assim, e a gente começa a entender que você hoje é discípulo, mas depois você vai ser um discipulador. Sim. Então, aí que você tem que aprender mais, porque o que você aprendeu, você vai ter que passar para o próximo. Sim. Né? A próxima turma que está vindo, a próxima turma que está aceitando a Jesus, que está reconhecendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, é você que vai cuidar. Então, tudo que você passou serve de bagagem para você passar para o próximo. Seu testemunho de vida, né? O testemunho. É o que nós estamos vivendo aqui, né? Como nesse bate-papo. Com certeza, o seu testemunho de vida, como foi a sua convenção, vai servir de outras pessoas. Porque assim como Deus fez na sua vida, Deus pode fazer na vida de qualquer um. Que der oportunidade, que der permissão. Porque a palavra de Deus diz que ele está na porta, né? Eis que eu estou à porta e bato. Né? Então, dá permissão para Deus agir. Eu sei que esse é um tempo, esse bate-papo vai ser muito edificante para outras pessoas. Através do teu testemunho, as pessoas podem ouvir o que Deus fez na sua vida. Porque quem te conheceu antes do Evangelho e te vê hoje, a gente vê o poder de Deus, o poder transformador, o amor de Deus na tua vida, na tua casa, na vida da tua família. O que Deus fez. E como foi assim para sua família quando viu, recebeu a notícia que você tinha aceitado a Jesus? Como foi para sua família, para os seus amigos, esse momento? Na verdade, essa luta, esse propósito, essa convenção foi coletiva, na verdade. Né? Essa luta que eu passei, toda a minha família passou junto. Viu o meu sofrimento, viu o meu desespero. Então, com o projeto Casa de Paz, na verdade, 90% da família também aceitou a Jesus. Sim. Alguns se desviaram, mas ainda tem, a grande maioria tá em Cristo. Né? A sua esposa, a Franciane, ela foi para o encontro com Deus. Ao retornar do encontro com Deus, você estava aqui para receber ela, né? Isso. E foi o momento que você aceitou a Jesus. Isso. Mas antes disso, os irmãos, né? Todos já tinham no caminho, já estava no caminho, né, da transformação. É tanto que você foi, depois eu vim para Cristo, depois, e assim foi algo marcante, tanto para a tua família, né, esposa, os filhos, como para família de pai, mãe, irmãos,
né, para nós que tivemos também essa transformação, né, juntamente com a sua. Aham. E para os amigos também, assim, eles, na verdade, no começo, fulano de tal aceitou a Jesus. Aí muitos pensam, aceitou a Jesus, isso Não é acredita? fogo de, fogo, perdão, É fogo de palha. Isso aí no outro dia tá na pouco tempo, cachaçada de novo. Mas quando você prova para eles, começa a mostrar que o negócio é verdadeiro, o negócio é verdadeiro, tanto é que eles passam a te respeitar como cristão, né? Para de tirar as brincadeiras que tiravam antes, né? Mas tudo mesmo é um processo. passam a respeitar a sua decisão, né? Porque, como foi falado, é uma decisão, né? Então, a família passa a respeitar, porque tem muitos que não acreditam que é questão de tempo para ele estar no mundo. Isso. E os amigos, muitos falam a mesma coisa. Mas quando você prova no dia a dia, na transformação, você está vendo o que Deus está fazendo, eles passam a respeitar a sua decisão, não é verdade? E é isso. Só mais uma perguntinha. Você já viu alguém próximo sendo tocado através do teu testemunho? Se alguém já foi tocado quando você fala do seu testemunho, do que Deus fez, se você já viu uma pessoa sendo tocada, Já, já no conta um pouquinho testemunho. como foi. Resumidamente, conta um pouquinho como foi que a pessoa se sentiu quando você falou do seu testemunho. Porque quem te conhece antigamente, né, e hoje, só de ver o que Deus tem feito na sua vida já é algo bem marcante, impactante para aqueles que te conhecem. Na verdade, muitas pessoas me conheciam como eu era, como eu sou hoje, mas muitos não conhecem o processo, o que eu passei para chegar aqui, né? Até pensar em tentar em suicídio, tudo isso também muitos Passou não pela cabeça. sabem, né? Que faz parte do processo, né? E assim, e quando eu conto essa história para as pessoas, os conhecidos mesmo, eles ficam de boca aberta. Meu Deus, passou por tudo isso, né? Sim. Aí vê a transformação realmente, como você está hoje, é um milagre de Deus. É um milagre. E são impactados pelo que Deus faz, né? Que Deus ainda Isso. faz, né? Aí Deus ainda transforma, Deus restaura. Isso, e assim, quando a gente conta o nosso testemunho, quem fala que Deus não existe, que Deus não faz nada, que Deus não muda de ideia na hora, porque sabe quem era nós e quem somos nós hoje. Sim, na nossa família, assim, todos. E é pura graça de Deus, puro amor de Deus que nos alcançou. E como você falou, Deus, ele tinha um propósito para toda a nossa família, né? Porque Propósito para quem coletivo. conhece a nossa família, sabe que a nossa família é uma família muito unida. Porque quando um passa por uma situação, todos passam. Se um está sofrendo, todos sofrem. Então, assim, Deus tinha um propósito para toda a nossa família. É tanto que foi um atrás do outro aceitar Jesus, né? Aceitou a Jesus, assim, através da pastora Josiana, da nossa irmã, né, que nunca desistiu de orar por nós, que sempre esteve ali orando por nós, e nós somos gratos a Deus pela vida da pastora Josiana, que foi uma das que não desistiu, né, de orar pela nossa vida, para que viesse a transformação, e ela teve sempre colocando a nossa vida em oração, e a transformação chegou. Então, foi toda a nossa família fazia parte de um propósito de Deus. Tanto eu como você, todos os nossos irmãos e aqueles que ainda não aceitaram Jesus, que ainda não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, eu creio que no tempo determinado, porque nós declaramos todos os dias que a nossa família é do Senhor, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor e nós iremos contar esse testemunho, porque todos serão salvos, todos passarão a ter uma vida transformada em Cristo Jesus. E, José, eu quero te agradecer por esse tempo, esse bate-papo tão especial, tão, assim, excelente, abençoador. Quero te agradecer verdadeiramente, assim, que foi algo edificante. Edificante para mim, para você e para todos que vão ouvir
esse podcast, que vão sentar no seu sofá para ouvir e que eles sejam edificados. E eu quero que tu deixe uma mensagem assim de para aquelas pessoas que às vezes estão desanimadas, estão com a sua fé fraca, ou até mesmo esses que estão no mundo que querem desistir da vida, né? Por desânimo, por problemas, às vezes uns problemas grandes que eles para eles acham que não tem solução, ou então eles acham que eles não servem mais para nada. Deixa uma mensagem de ânimo para essas pessoas. É, é verdade. Quando a gente vê uma pessoa bêbada no chão, caída, a gente pensa que não tem jeito, mas de repente vem na lembrança, né, o que Deus fez na nossa vida. Sim. Jesus é maravilhoso. Amém, Jesus Jesus. cura, restaura, liberta. Jesus, ele é o nosso Deus, um Deus de novidade, novidade de vida. Então, ele diz na sua palavra que ele é o caminho, ele é a verdade, Amém, ele é a vida. Jesus. Você que nos assiste neste momento, se você acha que não tem mais jeito, aquiete seu coração. Jesus é a solução. Tá? Em Romanos 12:12 vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformável pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Não é o que eu Glória a digo assim, Deus. você vai transformar o mundo, mas você Glória vai a Deus. transformar a sua vida na renovação da mente. Pare um pouco e analise quem é Deus. Glória a Deus Deus. é a solução para os nossos problemas. Eu me lembro que lá no mundo, minha prioridade era o piseiro, era a bebedeira, né? Festas. Hoje não, hoje eu mudei a minha mentalidade, mudei a minha mente. Cristo mudou a minha mente. Essa é a renovação da mente. Então hoje a prioridade é Deus, prioridade é minha família, minha casa, o meu trabalho, entendeu? Então essa é a mudança de mente que precisamos ter. Sim. Né? Precisamos analisar, analisar nossa vida, como é Sim. que está hoje. Como é que estava o ano passado, o ano retrasado, 10 anos atrás, como é que era? Até hoje, continua do mesmo jeito, na mesma peleja, na mesma luta? Será se não está na hora de você renovar sua mente? Ver o que precisa melhorar? Uma transformação. Metanoia. Transformação de Transformação em mente. Cristo Jesus. Jesus é a solução. E essa transformação é por Jesus meio da palavra de Cristo, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Faça você o que for, seja bonzinho como for, mas se você Aleluia. não tiver Jesus na sua vida, de nada vai adiantar. Verdade. Glória a Deus. E ninguém está fora do alcance do amor de Cristo. Ninguém, ninguém. É Até aberto para aquele que está todos. jogado na sarjeta, assim, está no fundo do poço, como você falou, está jogado ali nas ruas. Ninguém, né, está fora do alcance do O amor de preço, né? O preço Cristo. já foi pago. De Cristo. Então, assim, Jesus morreu na cruz para nos salvar, sim, né? verdade. E para que tenhamos vida e vida em Vida em abundância. abundância. Né? Mas Vida. precisamos entender o caminho. É. O caminho, qual a porta. Né? Sim. A E a palavra de Deus decisão, diz que como tem você duas falou, né? portas. A porta aberta é a porta que todo mundo quer ir. A larga e a Mas estreita a estreita é que tem o caminho da da salvação. salvação. É o caminho que tem De Jesus. renúncia. Fácil não é. Sim, Fácil não é. verdade. Mas tem a palavra do Senhor, tem o Espírito Santo Para nos que nos ajudar. direciona, que nos ajuda a seguir esse caminho, que é o caminho verdadeiro. Caminho verdadeiro. Caminho verdadeiro. Então, quando eu tomo essa decisão, que eu sou alcançada por esse amor de Deus, tomo essa decisão, eu tenho a minha vida transformada. Eis que tudo se fez novo, como diz, né? Palavra de Deus, 2 Coríntios 5,17. Diz, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, somos nova criatura, somos transformados. Temos essa conversão, né? Essa transformação em Cristo Jesus. A gente só não pode esquecer que é uma caminhada. A gente precisa estar sempre em Dia comunhão com após Cristo, dia. que é uma caminhada, tem que estar com a palavra de Deus no coração e na mente. Sim, O Espírito Santo no nosso coração, porque a caminhada é longa, mas com ele é mais fácil.
Com certeza. E com isso eu encerro esse podcast abençoador com o convidado especial Josiel. E eu quero agradecer a cada um de vocês, ouvintes, e que você venha compartilhar esse episódio, né? Compartilhe, vamos levar o amor de Cristo, como eu falei, ninguém está fora do alcance do amor de Cristo. Então, faça parte, ouça essa palavra, esse testemunho, essa conversa, esse bate-papo do pastor Josiel, uma palavra tremenda, esse bate-papo tremendo. Então, ouça, compartilhe com seus amigos, compartilhe com todos. E eu quero orar por você que está aí do outro lado, por esse momento. Eu vou pedir para o Josiel fazer essa oração breve para a gente estar encerrando esse momento com chave de ouro. Que Deus venha nos abençoar no nome de Jesus. Aleluia. Pai querido, no nome Amém, de Jesus te louvamos, te adoramos, Glória Senhor. a Deus. Te glorificamos, No nome Pai. de Jesus. Sabemos que toda honra, toda glória, todo No nome de louvor, Jesus. toda No adoração nome de Jesus. seja dado ao Senhor, em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Obrigado por este momento. Aleluia. A cada pessoa que está Glória a nos Deus. assistindo, Obrigada, Senhor, eu Senhor, declaro a por esse tua momento. graça, o teu amor, a tua No paz nome na de vida de Jesus. cada um, No Senhor. nome de Eu Jesus. declaro, No nome Senhor, de sonhos e Jesus. projetos realizados, Seja Senhor, alcançado, Senhor, em nome esse de Jesus. bate-papo. Que eles venham, ó Deus, te No reconhecer nome como de o único e Jesus. suficiente No nome Salvador. de Jesus. Que eles venham aprender. Aleluia, Pai. Glória a Deus, Louvado no e nome de exaltado Jesus. seja o teu nome, Senhor. Abençoa cada família, Senhor, No que nome nos de assiste, Jesus. Senhor. Deus, Eu declaro a tua no presença nome real de na Jesus. vida deles. Em No nome do nome de Pai, Jesus. em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, Amém. Jesus. Glória a Amém, Deus. amém, Louvado amém. seja o teu nome. Obrigado a todos e nos assiste esse episódio e compartilhe com todos. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Obrigado, pastor Josiel. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.